Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do Pré-ENEM aqui, né? Começando as nossas atividades. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu estou muito empolgada que vocês estão aqui, gostei bastante, que estamos tendo bastante engajamento. E na aula de hoje, a gente vai ter dois momentos. Primeiramente, agora eu vou explicar para vocês como que funciona o nosso projeto, como que funciona a nossa gamificação, né? Porque eu sei que vocês estão ansiosos aí para saber como ganhar aqueles prêmios maravilhosos e como que vai funcionar nossas aulas presenciais, né? Eu sei que muitos de vocês ficaram com algumas dúvidas, eu entendo. Então, eu vou explicar certinho também nosso cronograma de aulas, né? O que a gente pretende fazer. E depois, no segundo momento, nós vamos receber um convidado especial, que é o psicólogo Leonardo Kleber, e ele vai me ajudar a analisar o filme A Onda, que é um filme bem maneiro, e a gente vai ver ali como que a gente pode utilizar esse filme no Enem, na redação, ou até mesmo para entender algumas questões de ciências humanas. Então, para iniciar, eu queria falar com vocês o seguinte: que vocês saibam que eu sou uma parceira de vocês. Uma parceira aí para auxiliar que vocês consigam alcançar os sonhos de vocês, tá? Eu também fui uma aluna de escola pública, eu estudei uma escola pública aqui de Guarantã, a Escola Albert Einstein. A vida toda fui aluna de escola pública e o Enem me possibilitou entrar numa universidade federal, a Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E isso mudou a minha vida. Poder me formar, ter um ensino superior, me possibilitou realizar muitos outros sonhos. Então, eu quero ser parceira de vocês nesse sentido. Mesmo que o sonho de vocês não seja necessariamente a universidade, às vezes um concurso público, às vezes entrar naqueles programas militares que também envolvem estudo, né? Para tudo isso, eu estou aqui com vocês e a gente vai construindo aí esses objetivos e esse processo juntos, tá? Então, para iniciar, eu vou colocar aqui para vocês um slide que eu fiz para ajudar a gente a entender o projeto, tá? Agora sim, né? Então, gente, para Enem Digital 2025, nós vamos começar aí essa nova jornada juntos e temos algumas novidades no Pré-ENEM esse ano. A primeira delas é que a SEDUC, Mato Grosso, conseguiu um estúdio oficial, profissional para a gente lá em Cuiabá. E nesse sentido, nós teremos alguns professores que o trabalho deles é justamente fazer a gravação de aulas nesse estúdio para que vocês tenham acesso. E em combinação, né, em parceria com a UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, foi elaborado uma plataforma onde ficam essas aulas online, ficam também algumas atividades, vídeos desses professores fazendo a correção dessas atividades e também há um espaço para que vocês possam deixar suas dúvidas, que vocês possam interagir com esses professores. Como que vocês têm acesso a essas aulas? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão entrar na plataforma Plural. Não precisa ser agora, tá, gente? Mas vocês, quando forem acessar essa plataforma de aulas, lá na plataforma Plural de vocês, vocês já estão habituados, né? Que vocês já usam na escola, com o e-mail institucional de vocês, vai ter um botãozinho, um bannerzinho do Pré-ENEM. Lá vocês vão clicar e vocês vão entrar em uma página que vai dar nessa plataforma. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, para vocês poderem ver como que é dentro dessa plataforma. Aqui. Vocês vão ver que tem as áreas aqui, né? Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática e redação. Como a gente está iniciando o projeto agora, eles ainda estão colocando essas aulas para disponibilizar para vocês, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Vamos entrar aqui em ciências da natureza, né?
Vou selecionar física, que é o meu terror. Se vocês olharem, a gente já tem ali a aula 1, que é sobre corrente elétrica e seus efeitos. Quando você acessa, você vai ter lá, primeiramente, uma descrição do que vai ser abordado na aula, então, corrente elétrica, contínua e alternada, tensão, resistência e lei de Ohm. E, gente, eu não sei se vocês fizeram o Enem o ano passado como treineiros, eu fiz, e caiu questões, e é com muita frequência que cai questões sobre corrente elétrica, geralmente uns desenhozinhos, e você tem que encontrar onde é que você coloca essa fórmula, quais informações você vai utilizar. Então, essa aula aqui que a gente já tem disponível é muito importante. Logo abaixo, a gente vai ter um vídeo, que é a aula da professora. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês verem. Carga elétrica. A gente vai ter a professora explicando o slide, tudo certinho. São aulas que já tem a transcrição para Libras, então bem interessante, porque ela já é acessível. Embaixo nós vamos ter o vídeo que a professora faz a resolução dos exercícios, tá? O que eu sugiro? Primeiro você assiste a aula de explicação, depois você vai lá embaixo, porque nós vamos ter as atividades. Então, quando você clica em atividade, começa, ó, é exatamente esse tipo de questão aqui que eu falei para vocês ficarem no Enem, ó. Um desenhozinho, indica ali algumas coisas, te dá alguns dados e você precisa descobrir os valores, né? Então, logo depois de assistir a aula de explicação, você vai lá, responde tudo certinho, vai passando, né? Aqui temos uma outra questão. Tem como verificar para ver se você acertou, se você errou. E aí, depois que você terminar, deixa eu colocar aqui. Gente, estou chutando aqui só para mostrar para vocês o funcionamento, tá? Mas na hora de vocês fazerem, eu quero ver todo mundo fazendo conta. E aí a gente termina. Opa. Finalizar. Vocês podem mostrar a solução aqui, mas podem também ir para o próximo. No caso, se a gente volta aqui no início, o segundo vídeo, como eu falei para vocês, é de resolução. Então, vocês podem assistir o vídeo de resolução para entender certinho o que vocês acertaram, o que vocês erraram, principalmente se a linha de raciocínio de vocês estava correta, né? Vocês sabem que a prova do Enem, ela é uma prova que envolve relacionar muitos conteúdos, né? Então, quando a gente vê a resolução da questão, auxilia demais. Porque, obviamente, no dia da prova do Enem serão questões diferentes, mas quando você aprende a desenvolver um certo raciocínio, você aprende o que você tem que relacionar na hora de resolver uma questão, você consegue resolver questões diferentes, tá? E aqui vocês têm um local para vocês deixarem as dúvidas de vocês ou anotações que vão ser respondidas, tá, pelos professores. E aqui vocês têm acesso ao material em PDF. Que material é esse? É o material que a professora utilizou na aula online. Então, aquela parte teórica para te explicar como funcionam as coisas que a professora utilizou na aula, você também tem acesso aqui. Então, essa ferramenta que a gente tem hoje, que é o nosso portal, né, a nossa plataforma em parceria com a UFMT, ela é importantíssima, ela é um ganho absurdo. Por quê? Nós temos 7 municípios no nosso polo, né? Novo Mundo, Guarantã, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova e Marcelândia. Sabemos que os municípios ficam distantes um do outro. Então, não é sempre que a gente vai conseguir que todo mundo venha nas aulas presenciais, e essa plataforma é um jeito de todo mundo ter acesso ao conteúdo, conseguir se preparar bem aí para o nosso Enem, tá? Com licença. Claro, meu bem. Professor, essa plataforma do Pré-ENEM tem aquele mesmo sistema de avaliação da plural lá, sala monitorada, tal e tal?
Então, meu bem, na verdade, a Plural ela só vai ser o local que você vai entrar. A plataforma do Enem, ela é separada. Ela foi feita pela UFMT. Então, Sim, você vai utilizar a Plural para entrar. Mas aí, a plataforma em si é separada. obrigado. Nada, amore. Mais alguma dúvida por enquanto, amores? Tranquilo, então eu vou seguir então. Vou compartilhar novamente nosso slide. Então, aqui a gente começa, né? Como que serão os eventos online? Porque, galera, como eu disse para vocês, né? Esse fato da gente ter municípios diferentes faz com que a gente precise ter essas atividades online para atingir todo mundo. Então, primeiro ponto das nossas aulas online é o acesso a essa plataforma que eu falei para vocês e que já mostrei para vocês como acessar, mas nós teremos outros meios também. E quais são eles? Primeiramente, os plantões. Os nossos professores, daí os nossos professores do nosso polo mesmo, eu vi que o professor Gustavo está aqui já, eu não vi se entrou outro prof, a professora Jusemara está aqui também. Deixa eu ver quem mais. A professora Pamela. Eu acredito que é isso por enquanto, e já aproveito para falar para vocês que alguns professores ainda estão no processo de atribuição, mas nós temos os professores do nosso polo. E como que vai funcionar? Eles vão separar 2 horas por semana, e semana que vem eu vou passar para vocês certinho o horário de cada professor. Eles vão estar disponíveis para vocês no WhatsApp e, caso seja necessário, no Google Meet para tirar dúvidas de vocês. Então, eu fui lá na plataforma, assisti uma aula de matemática, mas, pô, não estou conseguindo entender. Tá muito difícil. Aí você vai lá, aguarda, olha no horário, vê que na quarta-feira, às 6 horas, a professora Pamela está disponível no plantão. Ela vai avisar lá no WhatsApp quando ela estiver disponível. Você vai lá no privado dela e fala: prof, estou com muita dúvida em tal coisa. Você pode me explicar? A prof Pamela vai parar para te orientar ali no WhatsApp. Se for necessário, mandar um áudio ou abrir uma sala no Meet para te explicar certinho, tá? E isso com todos os nossos professores. Nós vamos ter um horário fixo. Como eu falei para vocês, alguns professores ainda estão sendo atribuídos, contratados, então por isso que eu ainda farei esse horário para mandar para vocês lá no grupo. E é por isso também que é importantíssimo vocês ficarem no nosso grupo. É a nossa principal ferramenta de comunicação. E é lá onde os professores vão avisar: oi, estou disponível para o nosso plantão. E aí vocês vão poder acessar de forma mais tranquila. Além dos plantões dos professores, terá o plantão da coordenação, que será comigo. E o que vai acontecer no plantão da coordenação? Aquele dia que você está um pouco desanimado com o Enem, ou se você está com dúvida aí, professora, mas se eu passar no Enem, se eu tirar a nota do Enem, o que acontece depois? Como é que eu faço? Quais são as políticas públicas de permanência? Não sei se eu consigo morar fora. Ou, prof, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo me concentrar, estou triste, estou chateado. Qualquer coisa nesse sentido. Como eu falei para vocês no início da aula, eu estou aqui para ser a companheira, a parceira de vocês nessa jornada de alcançar os sonhos de vocês. Então, no plantão da coordenação, vai ser esse momento. Vocês vão entrar em contato comigo, a gente vai marcar um horário e a gente abre aqui o Meet e conversa. Essa conversa do plantão da coordenação, ela pode ser individual, caso você queira falar uma coisa assim, individualmente comigo, mas também se vocês estudam juntos, às vezes eu sei que tem alguns de vocês que são amigos já, que já tem uma parceria. Pô, prof, a gente estava estudando junto, tá com dúvida em tal coisa, ou a gente quer muito ir para a mesma faculdade, como é que faz para morar junto numa república? A gente pode fazer também uma chamada em grupo. E aí vai de vocês irem falando comigo. Por enquanto, tá show? Comigo tá tudo bem. Maravilha, meus amores. De boa até agora.
Então, galera, a terceira coisa online, né? O terceiro aspecto online do nosso pré-ENEM são os eventos especiais. Que eventos são esses? Por exemplo, esse aqui. Eu quero fazer algumas sequências de Cine Enem, né? Hoje a gente vai ter o primeiro, mas eu pretendo fazer outros, porque, gente, os filmes, eles nos auxiliam demais, demais, demais em ampliar o nosso repertório argumentativo. O que é um repertório argumentativo? É saber, é ter elementos para compor a minha redação, a minha argumentação na hora de escrever a redação. Vocês sabem que ela é fundamental para a nossa nota no Enem, então o Cinenem auxilia muito nisso. Eu até falei lá no aulão inaugural, né? No Enem que eu passei na Universidade Federal, o tema foi publicidade infantil. E uma semana antes eu tinha assistido o documentário Criança, a Alma do Negócio. E foi esse documentário que me deu o repertório argumentativo necessário para eu escrever uma boa redação. Então, os Cine Enems são muito show, eu pretendo fazer mais alguns. A gente terá um presencial, eu planejei para que a gente tenha um Cine Enem presencial, porém, eu farei outros online. Além disso, uma coisa que eu quero muito trazer para o nosso pré-ENEM esse ano é que vocês tenham acesso a palestras de profissionais. Que profissionais são esses? Pessoas que já passaram por esse processo de fazer o Enem, o vestibular, fizeram a faculdade e que já estão trabalhando. Porque eu sei que nesse momento que vocês estão, a gente está decidindo qual curso fazer, o que a gente quer para o nosso futuro. Muitas vezes a gente está em dúvida ainda com o que a gente quer, né? Às vezes tem ali dois cursos, medicina ou direito, engenharia ou programação. O que eu faço? Então, eu quero trazer essas pessoas para falar com a gente. A minha programação é que nós tenhamos isso presencial também. Porém, tem alguns casos que a gente vai precisar que seja online, inclusive para conseguir esses profissionais. Por exemplo, em um dos grupos dos nossos estudantes, tiveram uns meninos que estavam comentando que tem muito interesse em fazer faculdade de programação. Essa é uma ideia que eu já estava. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com programação, mas elas são de fora do estado. Então, eu quero organizar essa palestra, mas ela será online porque os nossos convidados são de estados diferentes. Mas é muito importante para a gente saber realmente como que é uma vida de um programador, como que é o trabalho, como que foi a faculdade e assim por diante. Também vou tentar trazer a galera do direito, galera da engenharia, galera da medicina. E, claro, se vocês tiverem mais sugestões, pô, professora, eu queria muito, muito fazer jornalismo, mas eu quero ouvir alguém que já é jornalista falar sobre como é que funciona, do audiovisual, não sei qual mais curso será que a gente poderia colocar? Psicologia, nutrição e assim por diante. Então a gente vai vendo aí os cursos que vocês têm interesse e vai tentando aí organizar com profissionais da área. E aí muitos desses eventos serão online, tá? Prosseguindo então, o presencial, como é que vai funcionar? Eu vi aqui que alguém já tinha até colocado que prefere a aula presencial, que não consegue aprender no online. Eu entendo, às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo. E como que vai funcionar essas aulas presenciais? Nós temos, como eu disse para vocês, 7 municípios no nosso polo. Porém, a gente tem uma questão que os municípios de Guarantã, Matupá e Peixoto são os que compõem a sede mesmo, porque a sede da nossa DRE é em Matupá, é DRE Matupá. Então, Guarantã e Peixoto, como são as cidades que ficam ali ao lado, elas são consideradas como parte ali da sede. E aí é por isso que as nossas aulas fixas serão nessas cidades. Então, eu vou fazer uma organização para a gente conseguir alternar. Então, semana que vem, a gente vai ter a nossa primeira aula presencial, tá? Ela será no município de Matupá, lá no CCTS, aquela mesma escola que a gente teve o evento do aulão inaugural, no mesmo auditório. Teremos aula de História, Geografia, Biologia e Literatura. Vai ser bem legal. Os professores também vão ter esse momento para falar um pouquinho mais próximos de vocês. E aí depois nós teremos outras aulas, né?
uma semana em Guarantã, uma semana em Peixoto, e aí depois outra semana em Matupá, e assim por diante, sempre alternando. Os estudantes que pertencem aos outros municípios, Novo Mundo, Guarita, Terra Nova e Marcelândia. Como que vai ser para a gente ter esse acesso às aulas presenciais? Eu ainda estou conversando com Cuiabá, eu fiz o pedido para ver se a gente consegue a autorização de ir dar aulas presenciais para vocês nesses municípios também, nem que sejam alguns apenas. Mas eu preciso dessa autorização, ainda estou aguardando. Por enquanto, a gente só vai poder ter aula nesses 3 municípios que eu falei para vocês. Porém, no Forms que vocês vão preencher para ter a presença, né, e daí já ganhar os 20 pontos da nossa gamificação, eu coloquei algumas perguntinhas para eu entender a realidade de vocês. Vocês vão colocar os municípios que vocês são e se há a possibilidade de vocês virem se eu conseguir o transporte. Porque, por exemplo, digamos que você seja um aluno de Guarita ou de Novo Mundo. Aí você fala, não, prof, se tiver o ônibus, eu vou estar ali sempre indo na aula presencial. Se tiver ônibus para me levar para Guarantã, para Matupá, para Peixoto, eu vou. Então, show. Eu vou daí semana que vem, quando eu já tiver a resposta de vocês nos formulários, eu souber quais municípios têm os estudantes que têm o interesse de vir, eu já vou organizar certinho para que vocês tenham acesso ao transporte, tá? Vou fazer essa comunicação com as prefeituras, com as secretarias de educação, para que a gente organize, tá? E qual o horário dessas aulas presenciais? Eu sei que alguns de vocês trabalham de manhã, que essa é uma preocupação que vocês têm, que é uma preocupação que eu tenho também. Gente, é um padrão do Estado, né? Isso não cabe a mim decidir, infelizmente, que as aulas presenciais sejam nesse horário da manhã, das 8 ao meio-dia. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? Além das nossas aulas, o que eu quero fazer no presencial? Eu quero fazer alguns eventos especiais para a gente, né? Como as palestras com os profissionais, eu quero fazer uma gincana do Dia do Estudante para a gente lá no segundo semestre, uma festa junina, Halloween, aulas temáticas. Eu vou tentar organizar em parceria com uma faculdade uma feira de profissões para a gente ter. E todos esses eventos especiais, eu vou procurar ver uma flexibilidade de horário. Então, às vezes, não é sempre que a galera que trabalha de manhã vai conseguir ir por ter, né, a aula de manhã, mas eu vou tentar de vez em quando fazer algum evento que seja na parte da tarde para assim contemplar todo mundo, tá? Lembrando que esses eventos especiais, tanto... Diga, meu amor. Eu vou sair rapidinho, já eu volto. Tranquilo, meu bem. Pode ir lá. Tchau. Então, amores, continuando. Todos os eventos especiais, sejam eles online ou sejam eles presenciais, eles sempre vão valer pontuação extra, tá? Prosseguindo, então agora a gente vai entrar, eu acho que na melhor parte. Eu acho que é a parte que vocês estão mais curiosos, que é a nossa gamificação, né? Gente, como que vai funcionar a nossa gamificação? Primeiramente, vamos falar de prêmio, né? A gente vai ter aí o primeiro lugar, um tablet. Segundo lugar, um kit tereré com a garrafa personalizada, cuia, bomba, bonitona. Uma caixa de som JBL, um fone de ouvido JBL e muito mais. Eu vou mostrar aqui para vocês o pôster que tem todos os nossos prêmios para eu explicar certinho. A gente tem aqui, né? Como eu falei para vocês, esses primeiros. Primeiro lugar, tablet. Segundo, kit de tereré. Terceiro, a caixa de som. Quarto, fone de ouvido. O quinto, kit Cinenem e uma garrafa personalizada. O kit Cinenem, ele é um kit ligado ao cinema, né? Então, a gente vai colocar vários, um balde de pipoca, várias guloseimas, várias coisinhas para você ter quando for assistir um filme, né? Se preparar para o Enem. O sexto lugar é um kit Cinenem, mais um copo personalizado. O sétimo, oitavo
lugar são Cestas da Felicidade, que é uma surpresinha que eu vou montar para vocês, mas é uma cesta da felicidade, então vai ser show, né? E o nono e 10º lugar, copo e garrafa de café. Copo de café e garrafa personalizada. Então, vai ser show. Além disso, eu estou ainda conversando com as minhas diretoras, vendo aí algumas possibilidades de algumas outras premiações para vocês. E eu acredito que esse ano a gamificação vai ser maravilhosa. E como que a gente faz para ganhar esses prêmios, professora? Agora eu vou mostrar para vocês o nosso regulamento da nossa gamificação, tá, gente? Vamos lá, que é um documento que eu fiz para a nossa gamificação, fundamentando por que essa nossa gamificação é importante para vocês e para o estudo de vocês. E aí vamos para o regulamento da pontuação. Primeiramente, as nossas aulas online. Que aulas online são essas? Por exemplo, a que nós estamos tendo agora, aula no Google Meet. Todos os nossos cinenems, todas as palestras que a gente fizer ao longo aí do nosso ano. Quando você entra, quando você participa, você ganha 20 pontos pela presença e você ganha 5 pontos por participar, por responder alguma pergunta, por interagir, por comentário. Tudo nesse sentido vai valer ponto, tá? Prosseguindo, então. Os plantões tira dúvida e os plantões da coordenação. Toda vez que você estiver lá no horário do plantão, você entrar para tirar uma dúvida, para conversar e tudo mais, você ganha 20 pontos por essa presença. As aulas presenciais. Quando você está presente na aula presencial, você ganha 15 pontos. Para quem é de fora, além dos 15 pontos, vai ganhar 5 pontos adicionais por conta do deslocamento, né, gente? A gente sabe aí todo o trampo que é para quem é de fora vir. Então, como eu falei para vocês que as aulas vão acontecer em Guarantã, Matupá e Peixoto, digamos que hoje a aula é em Peixoto. Se você é de Novo Mundo, se você é de Guarantã, se você é de Guarita, Terra Nova, Marcelândia, você foi até Peixoto para ter essa aula, você vai ganhar essa bonificação de pontos, tá? Outras atividades extras que dão pontuação. Primeiramente, participação no simulado. Que simulado é esse, galera? Seguinte, ano passado também fui coordenadora do Pré-ENEM e eu fiz essa dinâmica do simulado. Como? Eu peguei, fiz a prova impressa, igualzinho a prova do Enem. A gente se organizou aqui em Guarantã, em Peixoto de Azevedo, né? Que são 2 cidades que realmente têm a prova do Enem todos os anos. Os alunos tiveram que ir seguindo todas as regras, né? De levar o documento com foto, de levar a caneta preta, mesmo período, né? De tempo ali de prova, de sentar bonitinho, de não poder conversar e ter aquele tempo só para fazer a prova. Por que isso é importante, gente, para vocês? Porque o Enem, ele não é só uma prova de conteúdo, ele é também uma prova de resistência. Como assim? Gente, são 90 questões por dia, questões com textos enormes, questões que são interdisciplinares, então vocês precisam dar essa sentida. Além do que, eu vou falar para vocês, muita gente não sabe como fazer essas provas. Existem alguns passo a passo. Por exemplo, quando a gente fez esse simulado, tiveram alguns alunos que esqueceram de levar a caneta preta ou de levar o documento. Ou então, quando a gente vai fazer, né, tanto o Enem quanto alguns concursos públicos, existe uma forma de verificação antifraude que tem na capa da prova uma frase e você tem que transcrever essa frase. Tem gente que esquece de transcrever e acaba sendo eliminado por conta disso. Então, o momento do simulado é um momento em que vocês podem errar, sabe? Porque aquele aluno que esqueceu o documento e não pôde entrar no dia do simulado, com certeza ele não vai esquecer o documento no dia que for o Enem mesmo, o dia que for para valer. No dia desse simulado, vocês vão sentir como que vocês reagem, vocês vão perceber o que gera ansiedade em vocês e o que não gera, o quanto que te cansa ficar ali para fazer aquela prova. Então, o simulado é essencial e nós teremos um esse ano, tá? E aí, só por participar do simulado, 20 pontos.
Participou, 20 pontos. Depois que vocês fizerem o simulado, a gente vai passar pelo processo de correção. E aí eu vou fazer um boletim para vocês, né? Para vocês terem acesso ao desempenho de vocês. E o aluno que mais pontuar, que tiver a média mais alta, vai levar 80 pontos na gamificação. Segundo lugar, 75. Terceiro, 70. Quarto e quinto, 65. Do sexto ao 10º, 30 pontos. E do 10º ao 20º, 20 pontos. Beleza? Além disso, né? Como eu falei para vocês, lá no Dia do Estudante, eu quero fazer uma dinâmica diferente. Eu vou organizar uma gincana para gente com várias provas. Eu vou dividir vocês em grupos, de preferência 3 grupos, né? Aí a gente vai ver aí como é que vocês vão estar em questão numérica, né? Mas a gente vai dividir os grupos. Vamos fazer algumas provas com antecedência, que vocês vão fazendo ao longo do tempo, mas terão aquelas provas clássicas de gincana também. E aí, só por participar da gincana, 20 pontos. Mas os pontos de desempenho. Gente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Oh. O grupo que ficar aí. Oi? É a professora. Prof. Vanessa, tudo certo? Tá, vamos seguir então, gente. Só por participar, vocês vão levar 20 pontos. E aí, no final das provas, a gente vai juntar ali a pontuação de cada grupo, né? O grupo que ficar em primeiro lugar leva 50 pontos, segundo lugar, 30 pontos e terceiro lugar, 20 pontos. Além disso, no Halloween, gente, eu amo de paixão o Halloween. E vocês sabem que parte da prova do Enem também é uma prova de língua inglesa. Esse ano nós não temos uma prof, né, um prof aqui de língua inglesa no polo, mas eu quero dizer para vocês que vocês precisarem em relação a isso, eu posso auxiliar vocês com a prova de língua inglesa, tá? E no dia do Halloween, eu quero fazer um temático pensando isso também, tá? A questão da língua inglesa. Então, nesse dia do Halloween, quero todo mundo fantasiado, maravilhoso. Eu tô louca por esse dia, porque estarei fantasiada também, né? Me formei como professora para esse tipo de coisa, inclusive. Então, vamos ter uma competição de fantasia. As fantasias mais babadeiras aí vão levar pontuação extra, né? Primeiro lugar, 15 pontos, segundo, 10 pontos e terceiro, 5 pontos. Além disso, eu quero fazer um karaokê com vocês, porque, gente, eu sou a louca do karaokê, tá? E a gente também vai ter competição disso. Então, podem já ir separando a música de vocês em inglês, já ir treinando. Vou dar um spoiler para vocês que a minha música será In The End, do Linkin Park, porque é a minha música oficial de karaokê. E aí, a gente faz essa competição e também vamos ter pontuação aí para quem arrasar no karaokê, tá bom? Outras dinâmicas, né, que vai valer pontos para vocês. Entrega de redação. Eu coloquei aqui mais detalhes pelo seguinte, gente. Esse ano, as aulas de redação, elas vão funcionar de uma outra forma. Vai ser uma oficina de redação. A professora Verônica ainda está sendo atribuída, né? Ela não foi atribuída ainda. Então, estou esperando ela ser contratada para nós duas podermos sentar e organizar como que vai ser isso, para eu poder passar para vocês. E aí, nós teremos essa dinâmica de uma pontuação diferenciada para a aula de redação. Assim que tiver tudo certinho, eu vou fazer um vídeo, vou postar lá no grupo para vocês, para explicar, assim, nos mínimos detalhes o que vocês precisam saber para a aula de redação e para a pontuação de redação, tá? Além disso, produção de vídeos educacionais. Gente, seguinte, eu adoro essa parte também. E como que ela funciona? Foi uma forma que eu pensei também da gente equilibrar a galera que precisa mais do online, né? Que não consegue ficar tão frequente aí nas aulas presenciais. Então, como que funciona? Você vai, se você quiser, gravar um vídeo, pensando aí vídeo sempre no modelo assim de Instagram, né? Com o celularzinho ali de pé. E aí você pode fazer vídeos
sobre qualquer conteúdo que esteja relacionado ao Enem. Por exemplo, a gente vai entrar agora, semana que vem, no período de inscrição do Enem. É um período importante. Então, você fazer um videozinho chamando a galera para se inscrever, explicando como é que se inscreve, ou então chamando a galera para fazer a prova do Enem, ou às vezes você está ali, você tem um colega que vocês estudam juntos biologia, você aprendeu um conteúdo novo, fazer um videozinho ali explicando aquele conteúdo, ou resolvendo uma questão, qualquer coisa nesse sentido, vocês fizerem e me mandarem para a gente postar, 20 pontos por vídeo. E se esse vídeo bombar, se esse vídeo aí tiver engajamento, né? For postado lá, você pegar e mandar para a mãe, para o pai, para o gato, para o amigo, para a prima, para o tio, todo mundo curtir, ganha mais 25 pontos de bônus, tá? Quais são os critérios de desempate? Porque assim, gente, nós vamos ficar ali até o final do ano, eu vou estar fazendo a contabilização desses pontos, né? E vou estar sempre, toda semana, divulgando para vocês como é que está o ranking da pontuação de vocês. E lá no final do ano, depois da prova do Enem, a gente terá a premiação. E aí os 10 alunos mais pontuados vão levar aqueles nossos prêmios, tá? Se acontecer algum tipo de empate, o que a gente faz? Nós temos os critérios de desempate, que são a maior quantidade de atividades complementares, que aí são as redações e os vídeos. Segundo lugar, o desempenho acadêmico, que é o melhor resultado em simulado. E o terceiro critério de desempate é o engajamento e a participação. Então, a frequência nas aulas online e presenciais, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, que tiveram algumas dúvidas. Ana Paula perguntou se vem buscar a gente de ônibus. Então, Ana, nós vamos ter as aulas presenciais em Matupá, Guarantã e Peixoto de Azevedo. Na lista de presença que eu coloquei para vocês, inclusive, gente, a lista de presença ela está fixada no chat, tá? Eu peço que depois todos vocês preencham. Lá vocês vão colocar o município de vocês e se vocês têm interesse de vir assistir às aulas presenciais, porque aí sim eu vou entrar em contato com as secretarias de educação e vou fazer esse planejamento para que vocês tenham transporte. Aí, por isso que eu preciso muito, gente, que vocês sejam bem sinceros comigo nesse Forms, para eu saber quem que tem esse interesse, porque é toda uma burocracia para eu conseguir esse transporte, né? E para que vocês tenham acesso a isso. Luiz, perguntou falou, né, que é de Terra Nova, precisa do ônibus e precisa da declaração para entregar no trabalho. Sim, gente, eu faço a declaração para todos vocês, quem precisar de declaração para poder vir na aula, inclusive as aulas online, né, o Luiz, eu fiz já uma declaração para ele entregar para poder estar aqui presente na aula de hoje, é só falar comigo lá no privado que eu faço a declaração para vocês, tá bom? E beleza, Luiz, quando você for responder lá no Forms, lembra de indicar lá que você é de Terra Nova e que você tem sim interesse em vir nas aulas nas aulas presenciais, que vai dar tudo certo, tá? Eloá perguntou se precisa levar os documentos quando vir nas aulas. Olha, Eloá, é interessante que vocês tragam por segurança mesmo, né? Para identificação, para se acontecer alguma coisa, assim, não é obrigatório, mas é algo interessante. Na verdade, já falei para vocês que nós já estamos aí na idade de sempre andar com documentação, tá? É algo interessante. Bianca perguntou se os vídeos podem ser feitos em grupo. Podem sim, e todo mundo que participar do grupo leva ponto, tá? O Forms eu deixei fixado aqui no grupo, no chat, mas eu já vou mandar de novo aqui. Não sei se não está aparecendo para vocês, mas mandei aqui no chat de novo, galera. Ah, tá, mandar no grupo. Então, gente, eu vou mandar aqui no chat, porque não é todo mundo que está lá no grupo que está aqui com a gente hoje. E essa é a nossa lista de presença que vai garantir para vocês os pontos, né? Então, é justo que só quem está aqui leve os pontos, não é? Ana Clara perguntou: a partir de hoje já podemos acessar as aulas disponíveis na plataforma, certo? Certo. Novamente, vocês vão entrar lá pela plataforma Plural, achar lá o botãozinho para Enem
e por lá vocês acessam a plataforma. Lembrando que não são todas as disciplinas ainda que têm aulas, mas algumas já têm, como eu mostrei para vocês, física já tem a aula 1, tá? Temos mais alguma dúvida, amores? Tudo certo, então? Tudo certo, prof. Então, maravilha. Agora a gente vai começar o nosso Cinenem. Gente, eu vou só arrumar aqui